Olá pessoal, Teacher Ana Rita aqui novamente em mais um podcast pela nossa comunidade global, e a nossa convidada de hoje é a nossa querida professora de socioemocional e também psicóloga Amanda Lute. Seja muito bem-vinda, Amanda. Olá, obrigada, Ana. O tema desse nosso podcast é falar um pouco do Setembro Amarelo, né? Falar do trato com as emoções, a prevenção ao suicídio. Escolhemos a nossa querida psicóloga Amanda. Então, Amanda, eu vou começar o nosso podcast com a primeira pergunta, que está muito relacionada ao lidar com as emoções. Como que é esse processo de cada um se conhecer, saber lidar e compreender as nossas emoções? É fundamental, né, Ana? A gente conhecer as nossas emoções, e parece algo tão óbvio falar isso, né? Mas também tão difícil de colocar na prática, né? Eu digo assim, a gente tem 4 emoções principais, que é a alegria, tristeza, medo e raiva. E dessas emoções saem todas as outras, né? E é fundamental a gente conhecer elas, saber nominar elas, porque quando a gente não sabe o que está sentindo, é tudo uma mistura de tanta coisa que isso parece que é muito maior. Então, na medida que a gente sabe nomear o que a gente está sentindo, a gente começa a acalmar. Então, a palavra, ela traz uma calma pra gente. Então, essa é a importância da gente conhecer essas nossas emoções, parar para sentir elas. Quando você fala muito do nomear as emoções, isso significa que para a criança é muito mais difícil que para o adulto? De certa forma, sim. Sim e não, né? Vamos entender um pouquinho isso. Primeiramente, sim, porque quando a criança nasce, né? Então saiu lá da barriga da mãe. É a primeira vez que ela sente frio, é a primeira vez que ela sente fome, é a primeira vez que ela tem cólica, né? E todas essas coisas que dá numa criança pequena. Então tudo isso é sentido pela primeira vez na vida. Então muitas vezes isso vem como um sentimento, como um ataque à vida, como tô morrendo, né? Preciso de algo já. Então aquele choro desesperado do bebê, né? Então nesse ponto é muito importante ter um adulto cuidador dessa criança, um adulto que saiba ler o que essa criança tá querendo com isso, né? Que traga esse acolhimento para isso que a criança está sentindo e consiga nomear isso para a criança. Então, inicialmente, o adulto quem nomeia, né? Ah, filho, você está triste porque não pode ficar mais tempo na TV. Então, dizer, eu entendo isso, filho, tá tudo bem ficar triste com isso. Não significa que vai ficar mais tempo na TV, mas validar isso que a criança está sentindo, né? Muito importante. Para que quando ela crescer, for adulto e sentir algumas coisas, ela aprenda que não é errado o que ela está sentindo. O que a gente sente não é algo errado, mas a gente possa sentir isso, nos acolher, que muitas vezes a gente acolhe nossos amigos, mas não se acolhe, né? Então a gente poder se acolher nesse nosso sentimento. Muito legal. E é muito legal ouvir isso porque, às vezes, né, principalmente como adultos, nós nos privamos muito de sentir. Né? Eu não posso estar triste porque eu sou mãe e meu filho vai ficar triste. Eu não posso estar nervosa porque eu sou professora e eu vou deixar os meus alunos nervosos. Como é que eu faço para lidar com tudo isso? Pensando que hoje a nossa rotina é sempre full time, tem sempre um turbilhão de coisas que você precisa fazer, que você precisa resolver. E como que isso vai influenciar o próximo? É uma pergunta de 1 milhão, né? A gente pode pensar sobre alguma coisa sobre isso, porque respostas para cada um, eu digo assim, cada um tem as suas respostas. A questão é que a gente não para sentir, para pensar sobre essas respostas. Então talvez o primeiro ponto seja isso, parar um pouco, né? Nessa rotina que demanda, tá, aonde eu me encontro nessa rotina? O que eu tô sentindo? Né? Sobre a validação de sentimentos, que foi o início ali da tua pergunta, né? Muitas vezes os pais, os professores dizem, não, eu tenho que engolir isso, porque eu não posso demonstrar como eu estou. E às vezes é o contrário, né? Dessa forma, engolindo os nossos sentimentos, o que a gente está ensinando para as crianças? Que você não pode sentir isso, que é errado sentir isso. Então,
qual seria talvez a forma mais saudável pra gente lidar com as nossas emoções, né? Talvez falar, filho, olha, hoje a mãe tá triste, tá? Se você puder abrir pro teu filho, né, o que aconteceu, se não, diz, olha, a mãe tá triste, filho, dá um abraço, né? Ó, galerinha, hoje na sala de aula a professora tá braba, né? Você poder expressar, ó, hoje não tá sendo um dia fácil, né? Isso inclusive aconteceu comigo numa sala de aula. Eu falei pro pessoal na sala que a minha voz tava falhando, eu tava com uma dor de garganta, né? Porque eu tava tentando falar muito alto. E na hora que eu falei isso foi bem interessante a cara dos alunos, porque eles olharam assim, nossa, a professora demonstrou algo aqui, e eles colaboraram muito naquela aula. Então assim, a gente poder mostrar que esses sentimentos, que às vezes não é tão agradável sentir, eles não são errados. O errado muitas vezes é o que a gente faz com esses sentimentos. Porque querendo engolir uma raiva, a gente trata alguém mal, né? A gente se trata mal. Então, admitir que tem a raiva, admitir que tem tristeza, que tem medos, não é errado. A questão é o que eu vou fazer com esses sentimentos. Hoje também, né, a gente viu nas redes sociais, nos últimos tempos, na TV, muito sobre suicídio. Né? Até vimos da atleta da seleção, ex-atleta da seleção brasileira, que acabou, né, cometendo suicídio. Você acha que esse é somente o resultado final por eu não ter trabalhado as minhas emoções, por eu não ter trabalhado os meus sentimentos ao longo da minha vida? Ou isso é algo momentâneo e eu não soube lidar? Como é que o psicólogo vê essas questões? Assim, é um assunto bem complexo, eu acho que daria horas e horas de podcast sobre isso, né? Mas o primeiro ponto é o seguinte, o Freud ele traz na teoria dele que a gente não tem em nós, né, o que significa a morte. A gente não tem dentro de nós o que é a morte, porque a gente nunca morreu. Né? Então a gente sabe o que é o amor, porque a gente já recebeu o amor de alguma forma, a gente sabe o que é alegria, tristeza, enfim, outros sentimentos, mas a morte não. Então a morte é algo que a gente não pode ter certeza dela, porque a gente não sabe o que é ela. Como ter certeza de algo que a gente não sabe? Mas então, de onde vem essa vontade de acabar com a vida? Talvez a pergunta deva ser diferente. A pergunta talvez deva ser, por que tá tão difícil viver? Em vez de acabar com a vida, né, seria o que está sendo difícil para viver, né? O que não tá ligando, né? E aí a gente tem alguns dados, né? O Brasil é um dos países do mundo que tem a maior taxa de ansiedade. Isso se não é o país com maior taxa de ansiedade, tá? Tem uma pesquisa recente feita disso, eu sei que da América Latina é o país com maior taxa de ansiedade, mas talvez seja do mundo, inclusive. Né? Depressão também só vem aumentando. Então o que isso fala dos nossos tempos? Dessa questão, dessa demanda, né? Porque a ansiedade e a depressão, elas são opostos, mas de certa forma tem algo que liga elas. Fala de algo que o mundo demanda, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro, mas o que eu recebo do mundo? Né? Como que eu me encho? Então eu tenho que descarregar, eu me descarrego das minhas energias nas coisas que tenho que fazer, mas como que eu reponho essas energias, né? E daí a gente tem muita desesperança no mundo, né? A violência, a insegurança financeira, a insegurança climática, tantas demandas e demandas que vêm e não vem esse preenchimento, então isso tudo acaba causando um estado de desesperança. E o Winnicott, um teórico da psicologia, né, da psicanálise, ele diz que sem esperança a gente adoece. Talvez seja aí uma questão, né? A esperança, onde é que a gente encontra ela? Como que a gente consegue ter mais esperança nesse mundo, né? O Freud, então, ele diz que uma das formas de aguentar o mundo, porque é muito difícil viver, é o amor. Existem várias formas, mas entre elas, o Freud ele fala que o amor é a melhor forma de a gente aguentar a vida. Mas não o amor só romântico, né? Tem o amor de amizade, o amor da família, tem vários tipos de amor. E aí a gente fala do nosso laço social, do enfraquecimento do nosso laço social, como andam as nossas amizades, como anda o tempo pra não fazer nada com os nossos amigos, né? Só encontrar eles, ter um momento gostoso. Como anda a rotina das nossas crianças,
para ter amizade, né? Uma rotina tão preenchidinha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. A criança pode ser criança em algum momento. Então, assim, são questões que a gente levanta para pensar, sem respostas definitivas, porque cada um acho que precisa parar para buscar suas respostas. Hoje, quando a gente, né, escuta ou vê no noticiário que fulano faleceu, né, foi suicídio, eu acho que é muito comum, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, mas puxa, que pena, por que não pediu ajuda, né? E isso em mim, e acredito que em muitos outros, gera uma reflexão, né? Como que eu vou saber que é o momento de pedir ajuda? Assim, primeiro que a gente às vezes entende a depressão como uma tristeza. E muitas vezes a depressão ela não se manifesta como uma tristeza. É mais comum, inclusive, se manifestar como uma irritação com tudo, sabe? Em momentos de pedir ajuda, quando a gente começa a pensar, ninguém vai sentir minha falta, quando a gente começa a imaginar como poderia ser a minha morte, quem iria no meu velório, principalmente a questão da falta, do laço social, sabe? Você começa a sentir muito sozinho, né? Então, eu acho que esses são sinais, puxando Setembro Amarelo, para nos fazer pensar, né? Quando a gente pode pedir ajuda? E quando a gente pedir ajuda, como ajudar alguém? Né? Eu acho que é importante é bem difícil, né? a gente pensar como ajudar alguém. Eu acho que aí entra a questão da empatia. Eu tinha uma palavra que a gente fala tanto, mas tão difícil de colocar em prática, né? Até mesmo o que é empatia, né? Empatia é a gente poder acolher a dor do outro, mas sem se misturar com a dor do outro. Porque o que acontece muitas vezes, né? Principalmente com adolescentes, crianças também, mas mais adolescentes, eu escuto muito na clínica, não quero atrapalhar os meus pais. Meus pais já têm tanto problema, não quero trazer mais esse para eles. Porque na medida que eu me abrir para os meus pais, pode ser que eu atrapalhe a vida deles, né? Então, quando o adulto se coloca como empático, então consegue ouvir, acolher, mas sem se misturar com isso, sem entrar nessa dor, aí pode haver uma escuta adequada, né, sobre isso. Aí também entra a questão dos profissionais de saúde mental, né? Então, de repente, quando vê que assim, não, tá muito difícil mesmo, né, procurar uma ajuda profissional. Psiquiatra, um psicólogo, né? Acho que é importante também saber recorrer a essas ajudas também. Então, você disse que quando eu trabalho com as minhas emoções elas nunca, não sei se essa é a palavra nunca, mas elas não vão estar sozinhas. Ela vai sempre refletir em alguém, ou ela é um reflexo do outro, tem relação, não tem relação? Sim, de certa forma, né? Porque a gente não tá sozinho nesse mundo. Né? O que a gente faz afeta o mundo e, consequentemente, nos afeta. Então, a gente está dentro, a gente não está isolado. Por isso, também é importante a gente olhar a saúde mental não como uma culpa da pessoa. Né? É interessante o caminho que a gente veio percorrendo para entender a saúde mental, porque algum tempo atrás, espero que hoje não tenha mais isso, né? Mas algum tempo atrás a gente dizia que era frescura. Não, tá com depressão, frescura, só levantar da cama. Mas se a pessoa tá com diabetes, não, daí isso é uma doença, daí vamos cuidar, né? Então a gente começou a olhar que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E talvez agora esteja na hora de a gente dar um passo a mais. A gente analisar que a saúde mental, ela não depende só do indivíduo. Porque quando uma pessoa adoece, ela não adoece sozinha. Ela está inserida num ambiente que pode ser muitas vezes adoecedor. Então, a gente poder entender qual que é esse ambiente que a gente está inserido, qual é essa rotina que a gente está inserida e não culpabilizar o indivíduo. Você ficou assim porque você quis. Né? Não é como a gente tivesse feito isso conosco. Né? Mas muitas vezes é o que fizeram da gente. E como recorrer, como buscar ajuda nisso tudo, é importante saber ouvir esses sinais. Uma vez eu ouvi, você sabe que eu ouvi, que é uma ferida que não se vê, né? Que é muito mais difícil, inclusive, para o próximo entender o que eu estou passando ou o que a pessoa está passando, porque é uma ferida que não se vê, né? E por isso tão difícil.
E isso indiferente da minha faixa etária. Exatamente. E pensando assim, ok, né, eu preciso pedir ajuda, mas ninguém vai fazer isso no primeiro momento, né? Geralmente quando nós pedimos ajuda é quando a gente vê que realmente agora eu não consigo mais lidar com isso sozinha. Mas existem técnicas ou estudos ou conselhos que como psicóloga você daria para as pessoas para lidarem melhor com essas questões dos sentimentos? Por exemplo, em um dia que eu tô triste, o que eu posso fazer? Como é que eu vou me ajudar? Ou quando eu tô muito eufórico, que eu sei que a minha adrenalina vai lá em cima e vai passar e eu vou ficar muito triste. Existem algumas técnicas ou estudos, ou o que você diria para as pessoas? Como eu posso começar a me autoajudar? Cuidados com a saúde mental. Exatamente isso. Né? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes. A primeira delas é o corpo. Nosso eu, ele é corporal. E muitas vezes como adultos a gente esquece isso, né? E muitas vezes pior ainda quando a gente tenta colocar isso nas crianças, né? Nas crianças pequenas. A gente como adulto racionaliza muito, fica aqui no mental. E às vezes tem essa coisa, né? De que fica um dia sobrecarregado, 2, 3, um mês sobrecarregado, daqui a pouco não tá mais conseguindo dormir. Quem diria? Quem diria que não tá conseguindo dormir, né? Porque não tá um mês sem lidar com as emoções, tá anos sem lidar com essas coisas. Vai cair em algum momento, né? Então, voltando à questão do eu corporal, né? O nosso corpo, ele precisa entrar em jogo nisso. Como entrar o corpo em jogo? Exercício físico. Exercício físico é fundamental para a saúde mental. A gente precisa se exercitar. Não precisa pagar academia, se puder, beleza, melhor ainda, mas assim, dá uma caminhada, né? Dá uma caminhada, escuta, né? O que você está ouvindo, para prestar atenção nisso, né? É muito importante as crianças também poderem trabalhar com seus corpos, principalmente elas. O eu delas está muito corporal ainda, né? Então o corpo precisa entrar em jogo. Muito importante a questão do corpo. Laços sociais, cuidar com as nossas relações, cuidar das nossas relações. Então a gente vive num mundo em que às vezes tudo tem que ser produtivo. Tudo tem que tá sendo produzido. E às vezes a gente leva até as nossas relações como tem que estar ganhando alguma coisa com isso. E às vezes a relação não é ganhar. Né? Às vezes a relação é só você poder ter com quem contar. Né? Então acho que é importante a gente prestar atenção nas nossas relações, na nossa exercício físico, a meditação, né, uma questão aí que tem vários estudos que já mostram os benefícios. Então, tem várias formas aí de meditações guiadas também. Coloca uma música, deita, para, sabe? Desacelerar. Talvez a questão esteja nisso. Como desacelerar? Como desacelerar? Muito bacana. E é isso, pessoal. A gente espera que a gente possa ter plantado uma sementinha hoje, que possa ter ajudado a 1, a 5, ou, né? Que a nossa sementinha tenha sido plantada. Amanda, muito obrigada. Pessoal, exercício físico, saúde mental em dia, na medida do possível. Exatamente. É importante também lembrar isso, sabe? Que às vezes a saúde mental pode também ser colocada com mais uma demanda. Com mais isso eu preciso. Né? E não é esse o objetivo, né? O objetivo é que a gente possa começar a parar e olhar para si mesmo, que aí eu acho que a gente tá no caminho certo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Nos vemos na próxima. Tchau. Tchau.